Olá pessoal, mais uma aula hoje da Frente B. Nós vamos fechar aí a apostila 4, a aula 16 de vocês. E nós vamos estar trabalhando com o 8º ponto da geoeconomia mundial e brasileira, parte de transportes e comunicação, tá bom? Então, essa aula eu vou estar trabalhando, na verdade, mais com transportes brasileiros. Se você olhar o seu material ali, ele fala, no geral, dos transportes mundiais, mas ele é basicamente voltado para o transporte brasileiro, tá bom? Bem, transporte é algo muito importante hoje, sempre foi, e é vital hoje para a questão de uma economia globalizada, né? Que tem vários pontos hoje de produção e de trocas, de embarque, desembarque de pessoas, de mercadorias dentro do nosso espaço global. Então, uma empresa, para poder aí se colocar muitas vezes no mercado, ela tem que ter agilidade no sistema de transporte. Um país, para poder estar incluso nessa questão da globalização, dessa economia global, ele precisa ter uma infraestrutura de transporte bastante dinâmica. Certo? Alguns países e regiões têm isso muito bem organizado, é o caso da Europa, que você tem lá sistema de transporte terrestre, ferroviário, você tem hidrovias, você tem um sistema aéreo bastante integrado, como também a parte relacionada com as ferrovias, certo? Os Estados Unidos, da mesma forma, assim como o Canadá. Então, a tendência dos países desenvolvidos é ter um modal de transporte bem diversificado. Já países subdesenvolvidos, o quadro é outro, né? Alguns, como a Índia, têm a sua base de transporte nas ferrovias, certo? Outros vêm ampliando seus diferentes modais, como a China, com as ferrovias, com o sistema aéreo, e alguns ainda permanecem com a escolha de um único modal, que é o caso do Brasil aí, com predomínio do modal rodoviário. Tá? Então nós vamos olhar cada um desses sistemas de transporte, a gente vai comentar também um pouquinho mais sobre os outros países, à medida que a gente for comparando, principalmente o Brasil, né? Nesse quadro. Bem, nesse quadro de transporte, gente, precisamos aí ter alguns pontos, né? Algumas características da infraestrutura de transportes no Brasil. Então, primeiro, gente, já havia falado para vocês, é a opção de um sistema rodoviário. O sistema rodoviário, a gente vai ver mais adiante, é de implantação barata, mas de manutenção cara, né? E ele é bom para pequenas e cargas médias, mas não no transporte de cargas pesadas ou de volume grande, certo? Ele passa a ser antieconômico, né? Não temos um sistema diversificado no Brasil, então o Brasil hoje sofre muito com a baixa diversificação do seu sistema de transporte. Tanto no interior, por exemplo, das cidades, que depende do ônibus, como o transporte rodoviário, do qual nós dependemos aqui, cargas e pessoas no Brasil. Lembrem lá da greve dos caminhoneiros, isso ali no final lá no governo da Dilma, o problema que foi, né? Então, se eles param, se os caminhoneiros param, o país basicamente para junto, tá? Nós temos aí uma perda muito grande em termos de competitividade, porque o custo do nosso transporte é muito alto. Então, o agricultor, por exemplo, vou pegar a agricultura, produz lá a soja no interior do Mato Grosso, num custo baixo, em excelentes condições de venda internacional, só que ele encarece por conta do transporte. O cara vem lá de Mato Grosso, vem lá do interior do Mato Grosso e tem que se despencar até o porto de Paranaguá, o porto de Santos, 4.000 quilômetros quase de estrada aí. E aí, claro, você tem perda de carga, uma série de problemas, faz com que essa soja acabe seja encarecida por um problema de infraestrutura de transportes, tá? E nós necessitamos, né, hoje, de uma mudança no nosso sistema de transporte, voltar para uma multimodalidade, ou seja, ter um modal diversificado, tá bom? Aí você pode perguntar o que são modais, professor? Bem, modais, gente, na verdade é o meu conjunto de como meu transporte está organizado, né? Eu tenho a intermodalidade e a multimodalidade. A intermodalidade eu não tenho, gente, uma conversação, eu não tenho na formação do meu preço levado em consideração as diferentes formas de transporte. Eu sei que eu tenho que usar, por exemplo, ferrovia, rodovia e hidrovia.
mas cada um tem um custo separado, faz com que no final fique muito caro o meu transporte, né? Cada final de transporte eu tenho que pagar. A multimodalidade não, ele leva em consideração todo o processo de saída do ponto A para o ponto B, né? E com isso vai distribuindo os custos nos diferentes modais, não ficando pesado esse transporte, ficando mais barato, tá bom? Bem, o ideal seria a gente ter uma multimodalidade no Brasil, certo? Outra coisa importante quando a gente leva em consideração transporte, tá, gente? Minha relação custo-benefício. Não existe um único transporte ideal. Então, se eu quero, por exemplo, levar grandes cargas e tiver um sistema hidroviário, sai muito mais barato, certo? Eu fazer o transporte através do rio, porque ele carrega muito mais, olha aqui, ó, comparativamente, carrega muito mais, tá bom? Que o sistema rodoviário, que o sistema ferroviário, tá? Mas ele é lento. Então, eu posso levar grandes cargas, como minérios e cereais, mas pessoas talvez não seja o ideal, o sistema hidroviário. Já aqui, ó, se você tiver, né, em comparação, equivalente em unidades, também do sistema dos três, né? Aqui, ó, um comboio de barcaça, você vai ver, olha aqui, ó, a diferença entre eles, tá? Numa mesma carga. Se eu quero levar carga pesada, melhor o sistema hidroviário. Se eu quero levar carga pequena, o rodoviário. Transporte médio a médias e grandes distâncias, eu tenho o sistema ferroviário. Então, cada um deles, essa tabela mostra aqui, né, a comparação daquilo que você for transportar. Então, dependendo, você vai optar por um desses sistemas, né? Não está aqui o sistema aéreo, que é basicamente para cargas leves e pessoas, tá bom? Bem, sistema ferroviário no Brasil, tá, gente? As ferrovias, elas surgiram ali na primeira Revolução Industrial, mas basicamente as primeiras ferrovias se formaram lá na Europa no início do século XIX, né? Vai haver uma revolução na Europa nesse sentido, porque o pessoal deixa de andar de carroção, de cavalo e a pé, e passa agora para um transporte coletivo mais rápido, que são as locomotivas com os vagões. No Brasil, as ferrovias, a primeira ferrovia foi instalada ali, ó, em 1854, tá? Então, em 1854, nós temos a primeira ferrovia no Brasil. É uma ferrovia de só 14,5 quilômetros, ligando o Rio a Petrópolis, né? O subúrbio do Rio ao início do pé da serra em Petrópolis, mas inicia aí um processo, né, de substituição de um modelo de transporte que era terrestre, com estradas, né, caminhos, na verdade, através do uso de mulas, para um sistema que vai carregar muito mais gente, muito mais carga. O auge desse sistema, ou a era, né, das ferrovias, onde se expandiu muito no Brasil, é entre 1870 e 1920. Então, nesse período, nós vamos ter aí um crescimento feroz, violento, tá, de ferrovias no Brasil, certo? Posteriormente, então, a partir da década de 30, os nossos administradores, né, o pessoal aí da gestão do país, vai começar a optar pelo sistema rodoviário. Por que isso? Mais rápido de abrir as estradas, e tem a questão da industrialização. Então, uma indústria automobilística, ela gera muito mais emprego, né, do que o sistema ferroviário, no sentido de produção de carros, de indústrias, né, no fornecimento de peças, e por causa disso se optou, então, a partir dos anos 30, por sistema rodoviário, tá? Então aqui, gente, mapinha, ó, da malha ferroviária no Brasil, a gente comparar, né, o que era e o que não era aí, certo? Rede rodoviária, ó como é que ela se expandiu, eu só peguei de 75 para cá. E olha o sistema ferroviário, ficou estagnado, né? Então, nós demos realmente prioridade ao sistema rodoviário, tá? De 57 a 97, o nosso sistema ferroviário era dirigido pela RFFSA, uma grande companhia estatal, tá? Rede Ferroviária Federal SA, né? E que em 97 foi privatizada. Então, foi privatizado, foi passado
para um conjunto de empresas particulares e hoje ele está sob controle de uma empresa chamada Rumo, que é quem hoje administra cerca de 12 mil quilômetros de ferrovias no Brasil, certo? As nossas ferrovias, elas são ruins, as bitolas, a largura ali da linha férrea varia de região para região, certo? E é muito lento, gente. Em média, são em torno de 23 km por hora, certo? Está se fazendo um movimento aí de construção de novas linhas para diversificar o modal nacional, mas com a crise atual, eu acho que é mais um plano que vai ser justamente engavetado. Transporte rodoviário. Então a gente já falou um pouquinho dele, né? Então só para revisar aqui, ele é bom para médias cargas, né? Para cargas a curtas e médias distâncias. Ele é barato na sua implantação, mas ele é caro na sua manutenção, tá? Ele é bom para o quê? Para a gente fazer a distribuição do produto. Então eu tenho lá um ponto A, um ponto B. Se eu tenho o rio, melhor levar a carga pesada de A para B ou a carga de A para B pelo rio. Se eu não tenho, pela ferrovia. Mas dali eu preciso entregar para cidades que estão a 50, 60, 100, 300 quilômetros da onde a minha ferrovia ali tem uma estação onde ela para. Então eu não vou fazer isso com a ferrovia, eu vou fazer isso através do quê? Através do transporte terrestre, transporte rodoviário. Então até aí mais ou menos uns 400 quilômetros, vamos esticar para 600, ele o custo-benefício dele vale a pena. Mais do que isso, começa a complicar a vida, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, hoje no Brasil, uma malha de 1.720.000 quilômetros, tá bom? E que transporta 61% das cargas nacionais. Então, predomínio por parte do sistema rodoviário, tá? Tá aqui um comparativo, né, da matriz de transporte de cargas no Brasil. Então, você vai ver o predomínio em todas as comparações do sistema rodoviário, né? E a gente sabe dos problemas aí envolvidos no sistema rodoviário, principalmente, né, questão de custo-benefício. Então pode ver aquele quadro outra vez de comparação que nós temos, né, entre o sistema rodoviário e os outros sistemas. Na apostila de vocês, gente, tem um sistema ali que explica uma parte sobre a nomenclatura das BRs. Vou ser muito sincero, aquilo ali é para a curiosidade de vocês. Acho meio difícil alguém cobrar no vestibular, mas dê uma olhada ali nas diferentes siglas que a gente usa para BRs, tá? Bem, sistema hidroviário, tá, gente? Esse sistema hidroviário, ele vale a pena se eu tenho cargas a grandes distâncias e uma carga grande, certo? Se a carga não é grande e a distância não vale a pena, é curta, então é melhor você usar o sistema rodoviário ou o sistema ferroviário, tá? Ele pode ser feito de forma individual ou em comboios, né? Então eu tenho lá uma traineira que empurra uma barcaça ou que pode empurrar aí, né, um conjunto de barcaças, um conjunto de 6, 7, 10 barcaças, tá? Custo-benefício, como eu falei, é o melhor em termos de cereais e minérios, né? Mas ele precisa estar, certo, gente? Ele precisa estar ligado, relacionado com o transporte rodoviário e ferroviário. Então a distribuição da minha carga vai ter que ser feita pelo sistema rodoviário e ferroviário, certo? Então é importante a gente saber disso aí. Então ele vale a pena para grandes cargas. No Brasil nós temos sistemas de hidrovia, temos algumas hidrovias. Eu destacaria aqui principalmente o conjunto do Tietê-Paraná e nós temos também a hidrovia do Rio Madeira, né? Sem contar o Amazonas, que também é uma importante hidrovia, né? Então olha só. Vamos dar uma olhada aqui, ó. As barcaças, então, como eu comentei com vocês, ó, você tem uma traineira empurrando, pode empurrar diversas barcaças. Isso aqui é aqui no Rio Paraná, tá, gente? Sistema Paraná-Tietê de transporte de cargas, certo? Posso também transportar gente? Sim. Aí geralmente nós chamamos de gaiolas. Isso aqui é região norte do Brasil, lá, Manaus, né? E aqui, ó, uma gaiola com transporte de gente ao longo do Rio São Francisco. Geralmente a gente acha que transporte de pessoas só na Amazônia, né? Mas eu tenho também no Vale do São Francisco uma tradição
das pessoas à beira desse rio irem de um ponto para outro através das chamadas gaiolas, né, que são esses barcos aí. Bem, os rios, ou seja, o meu transporte em rios de Planalto, como o Paraná e como o Tietê, ele só é possível através das chamadas eclusas. Então são elevadores que fazem com que os degraus do relevo possam ser superados, né, através deles. Então você tem aqui as barcaças entrando, vai fechar uma comporta aqui atrás, essa água vai ser retirada, então eles vão baixar de nível e seguir a viagem adiante. Posso ter no sentido de descida, como também posso ter isso no sentido de subida, né, do meu relevo. Bem, está aqui sistema hidroviário no Brasil, então algumas hidrovias importantes, né? Falei da Amazônica, sistema Tietê-Paraná, mas nós temos São Francisco e a região do rio Paraguai, né? Também o Tocantins é um sistema hidroviário aí importante, né? Mas poderia ser bem mais usado do que ocorre atualmente, né? Bem, transporte marítimo, gente. Esse aqui é vital, principalmente para o meu contato intercontinental. Então, grandes cargas, carga de petróleo, de minério, carros, containers, é feito pelo sistema marítimo. Então, você ter um bom porto é importante para a economia, dinamiza a economia, né? Hoje no Brasil nós temos alguns problemas logísticos em relação aos nossos portos. Muitos deles ainda têm a figura do estivador, gente. Então, descarrega e carrega com gente, tá? E ele precisa, como os demais sistemas, estar integrado com outros sistemas de transporte, né? Então, aqui alguns exemplos, né, gente, desses terminais, dos terminais marítimos. Então, aqui Porto de Suape, lá na Grande Recife, é um porto extremamente moderno, trabalha essencialmente com containers. Aqui um terminal de passageiros, o mais importante do Brasil, que é no Porto do Rio de Janeiro. Aqui o nosso principal porto de carga de cereais, que é Paranaguá, aqui no estado do Paraná, né? E um terminal também muito importante na costa ali carioca, com relação ao petróleo que vem das plataformas de Campos e assim por diante, que é o terminal em Angra dos Reis, né? Então são sistemas aí, são alguns portos que nós temos no Brasil. Aqui, por curiosidade, se vocês depois acessarem lá na internet, vou deixar essa aula em PDF para vocês, tá bom? A comparação dos diversos portos no Brasil. Então, quem lidera em termos de cargas aí é Santos, depois Itaguaí no Rio de Janeiro, e aí Paranaguá, que está em terceiro lugar, e os demais portos brasileiros com as principais movimentações, tá bom? Bem, para fechar, gente, transporte aéreo. Transporte aéreo, gente, ele é bom para cargas leves e passageiros. Carta, pequenos pacotes, vale a pena o transporte aéreo. Pessoas, vale a pena o transporte aéreo. De resto, ele é caro. Então, todo o sistema, toda a manutenção do sistema, ele é em dólar e ele passa a ser extremamente caro, né? Preciso também de todo um sistema de infraestrutura para acompanhar os meus voos. Então, radar, pessoal selecionado, treinado. Então, é um sistema bastante caro para a sua operação, né? A sua implantação e manutenção, os dois são caros. Então, temos aqui como grande... quase estou esquecendo. No Brasil, nós temos duas divisões, tá bom, gente? Do meu transporte aéreo. Quem trata da aviação civil é a ANAC, quem trata da aviação militar é a FAB. Antigamente, a aviação civil era subordinada, tá bom? Subordinada aos militares. Mas com a redemocratização, são dois setores hoje separados, divididos. Está aqui a imagem do principal aeroporto no Brasil, que é o aeroporto de Guarulhos, né, que tem aí o maior conjunto de pessoas, de embarques e desembarques e também de cargas. Então aqui o terminal de passageiros e do lado aqui o terminal de cargas, tá, do aeroporto de Guarulhos. Existem outros aeroportos importantes, Galeão no Rio, tá bom? Viracopos lá em Campinas, tá? Aeroporto de Curitiba, enfim, vários aeroportos no Brasil. O Brasil tem uma boa cobertura nesse sentido, tá bom? Gente, de transporte seria isso aí, tá? Mais uma vez,
é bastante conteúdo para uma aula só, certo? Peço que vocês dêem uma lida. Ficou faltando a parte de comunicações, que é um trecho muito pequeno, então não coloquei porque é só você fazer uma leitura ali, né? E espero que a gente possa retornar em breve, ter aula presencial, né? Sair dessa confusão em casa, mas até lá é bom todo mundo estar se cuidando, ok? Gente, bons estudos para vocês e até a próxima aula.